Vamos começar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu começar aqui. Play. Hoje nós vamos falar sobre colapso nervoso. Ok, vamos começar. Colapso nervoso e o ciclo do medo. Como quebrar isso? Deixa eu organizar aqui para a gente começar. Tem que virar a câmera para dar o play. Você já sentiu tão sobrecarregada? Eu tava olhando aqui, está tudo ajustado o vídeo, tá? Tão sobrecarregada emocionalmente que está à beira de um colapso nervoso? Já ouviu falar aquele termo nervos abalados? Ela tá com os nervos abalados, não pode escutar nada, não pode ser contrariada, não pode ouvir uma notícia ruim, que ela já fica muito estressada, nervosa, à beira de um colapso nervoso. Então, hoje nós vamos entender o que realmente é um colapso nervoso, como que ele se desenvolve e como a ansiedade crônica pode afetar a sua vida sem que você perceba. Sabe como que as coisas acontecem? Muitas pacientes vêm falar comigo que é como se fosse de repente. Olha, eu tava boa, tava tudo bem, eu fazia todas as coisas que eu precisava de fazer, agora eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais sair no mercado, eu tenho medo à noite, eu acordo, meu coração acelerado, eu sinto palpitações, de dia eu fico com falta de ar, às vezes eu sinto tontura, eu não consigo fazer as coisas dentro de casa. A pessoa está com os nervos sensibilizados à beira de um colapso nervoso e parece que foi assim, da noite para o dia. Na verdade, é aquela história da água que vai fervendo e a gente não percebe. Por isso, você já sabe dessa história, é muito antiga. Você consegue cozinhar um sapo, você põe um sapo na panela, água fria, você coloca fogo, a água vai aquecendo e ele não percebe. Ele vai ser cozido, se a água ferver ali, judiação dos animais, né? Não pode. Mas é um exemplo que você não acordou assim, você foi ficando assim, você só não percebeu. O que é um colapso nervoso, então? É quando você está num esgotamento extremo. Seu sistema nervoso fica tão sensibilizado que as tarefas simples, que antes eram naturais, como ir no mercado, dirigir, levar a menina na escola, fazer almoço, limpar a casa, essas coisas ficam muito difíceis. É fácil de fazer, é uma tarefa que você já está acostumada, mas agora você não consegue, parece até impossível. Muitas pessoas reconhecem que têm nervos abalados e continuam suas rotinas, mas o colapso acontece quando os sintomas físicos e emocionais se tornam tão intensos que você não consegue mais funcionar normalmente. Então, quando a pessoa busca terapia, é porque está atrapalhando a vida agora. Ela até estava indo, né? Difícil, empurrando com a barriga, um dia de cada vez, com muito esforço, fazendo tudo que está ao alcance dela para poder fazer as coisas dentro de casa, para não trazer preocupação às vezes para o familiar, para o marido, para os filhos, se esforçando ao máximo, mas dentro dela, ela tem uma angústia, ela tem um desespero, parece que vai ser atacada a qualquer momento por esse medo, que acaba culminando numa crise do pânico, que ela não quer ligar para as pessoas, dar preocupação para as pessoas, né? Para as pessoas ficarem assim, olha, ela tá lá sozinha, perigoso, aconteceu alguma coisa. E você mesmo não quer mais ficar sozinha. Sempre tá pedindo alguém para vir, para ficar com você, para fazer companhia, porque você não sabe a hora que vai ser atacada por a crise do pânico. A crise do pânico, quando uma pessoa tem, ela nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Por quê? Você fica num esgotamento mental e nervoso, porque abala o sistema nervoso, onde você tem pensamentos ansiosos do amanhã, mas e se acontecer isso, e acontecer aquilo, e se não der certo, e isso, quando vem para o seu corpo como sintomas físicos, seu coração disparar, você sentir talvez a garganta fechando sem ar para respirar, tremores, suando,
as pernas bamba tremendo, o seu sistema de fuga e luta foi ativado no seu cérebro, porque ele entendeu que você está numa situação de perigo, e para você sair dessa situação, ele libera adrenalina e cortisol. Por isso vem os sintomas físicos, só que você não sabe disso quando você tem a primeira crise do pânico, e aí você começa então a ter medo desses sintomas. Nossa, eu vou desmaiar, porque eu não estou conseguindo respirar. Eu estou sentindo tontura. Aí o sintoma pode ser, vamos supor, o coração disparando. Meu coração está disparando, será que eu vou ter um infarto? Será que isso é grave? E você foca no sintoma, você fica olhando o seu pulso, você fica puxando o ar para ver se consegue respirar. Tudo isso é uma crise do pânico, é um colapso nervoso. É quando chega no auge, no extremo, onde a adrenalina é liberada com a maior intensidade para que você haja, faça alguma coisa, só que não tem um perigo real. Ele é um perigo, deixa eu pegar aqui minha água, ele é um perigo que você estava vivendo uma situação assim, até que culminou numa crise. Uma crise é quando, de repente, explode, né? Explode os sintomas físicos e você tem muito medo de morrer. Provavelmente parou no pronto-socorro. Onde que terminam? Eu tenho que seguir aqui o meu roteiro, que eu trouxe para você para não deixar de falar nada que é importante. Fiz umas anotações. Onde que termina os nervos abalados e começa o colapso? Porque a princípio você estava só assim, tendo pensamentos preocupados durante o dia, não conseguia focar nas coisas, realizar tarefas, ficava mais tempo deitada para ver se passa e não sabia como resolver, até que virou um colapso nervoso, né? Muita gente chama de burnout, que é queimar tudo, quando você já não funciona mais. A máquina queimou. Você tem que, agora, você sente como se estivesse quebrada. Na verdade, você não está quebrada. Só tem que recondicionar o seu sistema nervoso. Tem como fazer isso, vou te ensinar. Aonde que está a diferença entre nervos abalados e colapso nervoso? Está na intensidade. O colapso nervoso, ele é quando você está limitada a fazer as tarefas diárias. Você já não consegue mais. É tão intenso, é tão forte, te deixa derrubada. Em outras palavras, é quando você fala assim, eu não consigo mais, eu preciso sair desse lugar, né, onde você está, porque os sintomas são muito fortes. Você não consegue mais realizar suas responsabilidades ou viver sua rotina normalmente. Então, o que realmente inicia esse colapso nervoso? O medo das próprias sensações físicas. Você começou, quando você teve a primeira crise do pânico, provavelmente você foi no psiquiatra, foi encaminhada, e lá talvez ele te deu um ansiolítico, ele falou para você que estava com crise de ansiedade, crise do pânico, e esse ansiolítico ia diminuir sua ansiedade e você ia saber lidar com esses sintomas. Só que você percebeu que, principalmente nas primeiras semanas, o medicamento não faz efeito, muita gente faz o efeito até rebote, que é um efeito de intensificar a ansiedade. Muita gente abandona o tratamento medicamentoso logo nas primeiras semanas, porque não vê nenhuma diferença. Algumas pessoas até melhoram e continuam com esse processo, porém ainda tem crises. Por que isso acontece? Porque as crises não estão condicionadas a um medicamento pará-las. Não tem como parar por medicação, por evitação, fuga ou você mentalizar positivo. Vou mentalizar só positivo, vou mudar a forma de pensar e aí não vou ter mais crise do pânico. Não. Por quê? Porque este sistema de alarme, ele foi ativado na hora errada, né? Você não tinha que fugir de nada, você não tinha que correr de nada e era só você não agir. Não agir, porque a ação, quando a gente está em perigo real, que uma onça vai nos atacar, a gente tem que agir mais rápido do que raciocinar. Se você parar para pensar, ver a onça, aí você vai ver se você corre, se você fica, analisar as possibilidades, você já foi atacado, ela te pega. Então, o sistema de alarme ele é muito rápido, é uma emoção de medo maior do que você pensar. Então, quando o seu corpo sente tremores, coração disparado, falta de ar, mão suando, perna bamba, tontura, dor no estômago ou diarreia, tudo isso é a adrenalina fazendo efeito no corpo, dos pés à cabeça.
para que você fugisse, corresse ou lutasse com uma onça se tivesse. Só que não tem nada. É a ansiedade sua que está exacerbada, está acima do limite, está todos os dias você muito pensamento negativo, muito pensamento de preocupação. Ah, então eu vou pensar menos. Não, não é isso. Porque isso vai ajudar, diminuir a ansiedade, mas não a crise do pânico. A crise do pânico em si, que é a explosão dos sentimentos de medo, o sentimento de medo com as próprias reações físicas, é você encarar isso como uma forma natural do seu corpo de sobrevivência e não ter medo disso. Meu coração está disparando. Ok, isso é desconfortável, mas não é perigoso. Ele aguenta e eu vou esperar. Ah, isso é muito difícil. É difícil. Não, é fácil de executar, mas é difícil de você acreditar que funciona. Porque a pessoa ansiosa, você provavelmente já foi no cardiologista e já descartou todas as possibilidades de doença cardíaca. O médico falou para você que seu coração é saudável, você não tem pressão alta, tá? Eu tô falando com pessoas que está com crise do pânico e ansiedade, com os nervos abalados ou colapso nervoso e já passou no cardiologista, fez eletrocardiograma, fez ecocardiograma, fez ressonância, tudo que o médico pediu, às vezes esteira, Holter. E o médico falou, olha, você não tem nenhum problema cardíaco, seu coração está saudável. E você não tem pressão alta. A pressão eleva na hora da crise. Porque como a adrenalina é vasoconstritora e ela é em grande quantidade no sangue, ela vai comprimir esses vasos sanguíneos para o sangue ser liberado com mais força para o corpo inteiro. Então, sendo assim, você ainda fica na dúvida, quando o seu coração dispara, do médico ter interpretado os exames errado. Ou do médico ter perdido alguma coisa, não ter visto direito os exames, olhado muito rápido. Porque a incredulidade, ela reina na cabeça da pessoa ansiosa, da nossa mente ansiosa. Mas será? Será que o médico é bom mesmo? Será que ele viu direitinho? Será que eu não tenho que fazer outro exame? Será que não foi naquele dia e hoje eu tenho? Então, enquanto você tiver esse e se eu desmaiar? E se for grave? E se eu tiver um ataque cardíaco? Não sei o que. Você vai ter crise do pânico continuamente. Elas vêm na hora inesperada, na hora que você mais tiver medo dela. Por exemplo, você pensa assim, eu preciso de ir no mercado. Ninguém pode ir para mim. Mas e se eu tiver uma crise do pânico no meio do mercado? Ou no meio do caminho? E ninguém estiver comigo? E se eu desmaiar? E se eu cair? E se ninguém saber aonde eu estou? E se... Começa com um monte de hipóteses. Quando você imagina o e se, quando você fala o e se na sua cabeça, você já está imaginando a cena. Quando você imagina a cena, você aumenta o medo. Quando você aumenta o medo, o corpo libera mais adrenalina ainda e mais cortisol, que é o hormônio estressor. E os sintomas aumentam de potência e força, porque é para fugir do perigo. E aí você aumenta ainda a sua hipervigilância aos sintomas. Você foca neles, foca no seu coração batendo, na sua mão tremendo, sua mão suando, você fala eu vou desmaiar, e você já imagina desmaiando, você já imagina toda aquela cena que provavelmente não aconteceu, não vai acontecer, mas você fica presa nesse ciclo. Então qual é a solução? Qual é a solução? Você está aqui nesse vídeo até agora para ver isso, né? A solução é um método que eu desenvolvi, chamado método E daí? Esta solução é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É uma solução que eu encontrei aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, na Califórnia, através de médicos psiquiatras e psicólogos que abordam o sistema nervoso como um sistema funcional de sobrevivência. Não há nada de errado nem de perigoso e você vai aprender a lidar com ele. O método E daí, ele é baseado no método DARE, de um livro que tem aqui nos Estados Unidos, que foi baseado, eu até estou falando dos capítulos desse livro da doutora Claire, deixa eu ver se dá para ver aqui, doutora Claire Weeks. Aqui ela está falando, controle os seus nervos, autoajuda para controlar os seus nervos. Aprenda a relaxar e aproveitar a vida
overcoming, como você passa através do estresse e da ansiedade, como você supera, como superar. Então, vários médicos usando a mesma metodologia, a mesma abordagem, montaram um programa de passo a passo para que você domine os seus nervos, domine o seu medo, domine a crise do pânico e não ela dominar você. Este é o segredo. Como? Eu ensino em 4 passos com o método E daí. Aqui o acrônimo é em inglês. Então eu estudei o método deles e montei o meu próprio. Falei, isso aqui, com isso aqui e isso aqui vai dar certo. Então, o que é isso? O método E daí eu escrevi aqui no quadro, não sei se está dando para ver, que eu não estou tendo um retorno aqui agora da câmera. Mas cada letra desse acrônimo E daí. E daí é porque você vai responder ao e se da dúvida. E se eu desmaiar? E daí se você desmaiar? Quanto tempo você ficar desmaiada? É vergonha que você vai passar? É isso que você tem medo? O que pior pode acontecer? E se você visse uma pessoa desmaiada, você ia rir dela? Você ia ajudá-la? Isso é o fim? Por causa disso você vai parar sua vida? E se eu vomitar? Você já viu pessoas vomitando? Você tem tanto medo assim de vomitar que você vai parar tudo. Provavelmente nem vai acontecer. A não ser que você tenha tanto medo que isso aconteça, tanto medo que o seu sistema nervoso, ao ativar todo o seu corpo e mais o seu intestino e estômago, ele aperta, contraindo por causa da força da adrenalina, você pode ter essa sensação de vômito e náusea, mas dificilmente você vai vomitar. Você já vomitou alguma vez por causa disso? Quando o nervo e o estresse é verdadeiro, igual uma pessoa está no centro cirúrgico, vendo um parto, não consegue ver sangue, vê e passa mal, é verdadeiro? Quando uma pessoa vê uma cena que choca e ela vomita, tem um vômito por causa disso, é verdadeiro? Mas imaginação, a sua imaginação, se eu vomitar, e se eu passar mal, e se existe algum problema real no seu estômago, existe alguma doença mesmo que o médico diagnosticou? Ou é só pensamento? Lembre-se, o pensamento do medo, ele não pode te atingir, ele não é perigoso, ele não veio para acabar com a sua vida, ele não veio para eliminar as suas possibilidades de viver feliz. Você não tem como tirar o medo. Às vezes as pessoas procuram a terapia e o médico fala assim, doutor, eu não quero mais sentir medo. Eu não quero mais ter medo de ir nos lugares. Ok, é legítimo o seu medo de ter uma crise do pânico nos ambientes em que você não se sente segura. Porém, você tem que enfrentar este medo para que a crise do pânico acabe. Acabe. Como que ela vai acabar? Ela vai diminuindo pouco a pouco com um enfrentamento. Não é um enfrentamento de uma vez, de uma coisa que você morre de medo, para não traumatizar mais ainda. Mas, escuta, você vai no supermercado, aí você tem uma crise do pânico lá no meio, você abandona o carrinho, sai correndo para casa e fala, nunca mais eu vou no mercado. Você ensinou para o seu cérebro que o mercado é perigoso e que toda vez que você estiver lá, ele vai acionar o alarme disparado da amígdala aqui no cérebro, que dispara o nosso medo, e ele vai falar, realmente é perigoso, ela tem que sair daqui. Então, você para de ir para que você evite a crise. Só que ela vai vir até dentro de casa, no seu quarto, deitada, dormindo. Ela não tem hora para vir. O problema não está no lugar, está em você. Então, aonde você estiver, você está carregando medo. O medo é legítimo e ele é bom e ele não vai ser tirado da gente, porque se não sentirmos esta emoção do medo, nós corremos grave risco, porque o medo nos protege de coisas perigosas, lugares perigosos, animais. Você vai ver um bicho te atacando, que vai para te atacar, um cachorro furioso no meio da rua, que está solto e ele ataca pessoas e ele vem para te atacar. Você vai ficar sem medo, ali parada, esperando ele te atacar? Não. O seu sistema de alarme vai ser acionado, liberando esta adrenalina, e esse cortisol é o mesmo sistema de um perigo real, é o mesmo que acontece na síndrome do pânico. Igual, o mesmo. A diferença é,
Um é verdadeiro, você realmente tinha que correr, era um perigo real. O cachorro ia te atacar, a onça ia te atacar se você está fazendo uma caminhada no meio do mato. Você tem que correr, você tem que ter força na perna, você tem que respirar mais rápido para que tenha oxigênio em toda a musculatura, para você ter essa força para correr antes de pensar. No ataque do pânico, na síndrome do pânico ou na transtorno do pânico, como é chamado hoje em dia, você tem as mesmas sensações, só que como não tem um perigo real, você fixa no sintoma. E aí você fala que alguma coisa tem de errado no seu corpo. E ao imaginar que alguma coisa está errada no seu corpo, o que acontece? Esses sintomas aumentam. Então, você vai, nesses 4 passos, o primeiro passo é envolver-se com o tratamento. Só você pode procurar a solução para você. Não é igual um osso quebrado que o médico ortopedista vai engessar, você vai ficar em repouso e alguns dias depois, meses, você está recuperado e seu osso é cicatrizado. Não é assim. É um processo de, eu te dou um violão para você aprender a tocar, na terapia eu te ensino a tocar e você vai praticar. Você tem que fazer a sua parte. Você vai ter que encarar o medo. Não tem ninguém para fazer isso para você. Nem seu marido, nem a pessoa que mais te amar, ela ainda assim não pode passar isso por você. Essa é a letra E do método E daí. A letra D é desafiar o medo. O que é desafiar o medo? Quando ele vier, quando você tiver muito medo de cair, morrer, desmaiar, por causa dos sintomas físicos, você vai desafiar. Meu coração está disparado. Ok, coração, bate mais então. Eu quero ver até onde você aguenta. Isso mesmo, desafiar o medo. Seu coração não vai bater mais porque você está mandando ele bater. Existe um limite para essa adrenalina. Nós temos limites, vamos supor, se eu tivesse um gráfico aqui agora, de 0 a 100 para todas as emoções. A gente tem o limite de amor. Você sente amor até aqui, é o máximo que o coração, seu cérebro, o que você entende por isso, aguenta. Para todas as emoções, tristeza, alegria e o medo também. Só que o medo nós temos menos, não é capacidade de aguentar, mas a gente tem menos tolerância. Você quer sentir medo só até aqui, só até você controlar. A partir do momento que você não sabe o que é, o que está acontecendo, que é uma incerteza e você não sabe de onde vem e por quê, você entra em pânico. O pânico é o medo atingir o seu limite máximo e você não suportar ele. Não suportar mentalmente, porque fisicamente ele não vai fazer nada mais do que ele faria você tendo medo dele ou não. Ou não. Entende? Então a adrenalina ela vai ser liberada no seu sangue à medida que é para você correr, fugir ou lutar. E ela dura alguns minutos. Passou esses minutos, ela diminui. Imagina você correndo de uma onça. Quantos minutos demoraria até você ficar livre do perigo? Alguns minutos. 10 no máximo. No máximo. Assim que você chegar no lugar seguro, que não for mais este o perigo, o que vai acontecer? A adrenalina vai baixar, o coração vai baixando o batimento cardíaco, voltando ao normal, os vasos sanguíneos vão relaxando, a pressão sanguínea diminui, a respiração volta ao normal, tudo nos seus eixos. Por quê? Quem cuida de batimentos cardíacos, respiração, os órgãos internos, produzir tudo na bile, o intestino, fazer digestão no estômago, etc., é a parte aqui atrás do cérebro, a parte do cerebral do tronco, que antes era chamado de tronco de cérebro reptiliano, mas isso não existe mais. Aqui atrás nós temos uma parte do cérebro, bem aqui assim, reptiliano, porque ele é uma parte parecendo um rabo mesmo aqui, que comanda a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, a digestão, tudo isso igual nos animais. Então não é você que toma conta disso. Então você fala, coração, bate mais. Ele não vai bater mais, mas você está desafiando o medo, ou seja, está mostrando que você não tem medo. A partir do momento que você mostra que você não tem medo, o medo diminui. O que a gente foca aumenta, o que a gente tira o foco diminui. A respiração, ok, eu sei que eu dou conta de respirar. Mesmo que o seu cérebro pensar, ela não está dando conta dos sintomas do corpo físico, ela não está dando conta de controlar o próprio corpo. Então, você tem uma sensação que você vai desmaiar, porque o cérebro pensa, eu acho que eu vou apagar você, para que você pare de desespero e ele possa tomar controle, porque é ele que respira.
E aí ele pensa, se ela não dá conta do corpo, o próximo sou eu. Então, para a sobrevivência, para que ele se preserve, pode ser que você sente uma tontura e chegue a desmaiar. Raríssimos casos, raríssimos. Porque a adrenalina, ela te deixa muito mais alerta do que querendo desmaiar. Desmaio é falta de energia, então você pode estar com hipoglicemia, menos glicose no sangue, não comeu, está muito tempo em jejum, alguma coisa assim. Ou um estresse tão grande, igual eu falei, que você não dá conta de cuidar do seu corpo, aí o cérebro te apaga. Por quê? Porque quando você voltar, você vai voltar mais calma. Você vai voltar mais calma. Mas a respiração, ele vai tomar conta. Você vai continuar respirando. Isso não é uma doença grave. Isso não é uma parada cardiorrespiratória. Isso não é nada. Se você foi diagnosticada com síndrome do pânico, transtorno do pânico ou TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você já fez os exames físicos e constatou-se, o médico cardiologista e os outros das outras áreas que você achou que tinha problema, que você não tem. Tá tudo bem, tá tudo saudável. Então acredita nisso. O que mais? A letra A, aceite os sintomas. Aceitação. A aceitação é deixar fluir. Só que como ele é desagradável e muito ruim de sentir, a gente só deixa fluir uma coisa boa, né? A coisa flui, ela vai. Mas é como se fosse isso, como se você tivesse um chuveiro e derramasse na sua cabeça essa água gelada, que é desagradável, muito desagradável, mas ela vai percorrer o corpo, fazer o trabalho e ir embora no pé. Se você não fizer nada, ficar parada, quieta, aceitando os sintomas. E você pode falar para você mesmo. Esses sintomas são da ansiedade. Não são perigosos. São desagradáveis, mas não são perigosos. E repita, esses sintomas são da ansiedade. Não são perigosos, são apenas desagradáveis. Respira, puxa o ar, segura e solta. Meu corpo sabe lidar com isso e eu vou aguardar até que a adrenalina baixa e você vai voltar ao normal. Ah, mas eu não dou conta de fazer isso, você não tem noção como é ruim. Você tá falando isso porque você não tem ideia do que é. É uma sensação horrível, angustiante, parece que eu vou morrer, vai faltar o ar. Você passou por isso várias vezes. As outras alternativas que você fez para melhorar resolveram? Se resolveram, você não estaria aqui nesse vídeo até agora ouvindo 25 minutos já. Não resolveram? Por que você não tenta esse? Por que você não faz esse método? A medicação está resolvendo? Provavelmente não. E outra, medicação controlada para ansiedade e benzodiazepínicos para dormir, porque aí você já não consegue mais dormir, de tanta ansiosa, preocupada de dar isso à noite, alguma coisa, eles são usados a pouco, não a longo prazo, prazo curto ou médio, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não para tomar 7 anos, 10 anos, 15 anos. Ok, eu vou ficar tomando esse remédio pro resto da minha vida e a minha ansiedade vai ficar controlada. Só que tem efeitos colaterais muito severos. Depois você lê a bula. Eu não preciso te falar agora. Minha primeira formação é técnica de enfermagem. Depois eu me formei como farmacêutica e hoje eu trabalho como terapeuta. Muito prazer, meu nome é Adriana, mas eu acho que você já me conhece, estando aqui até agora nesse vídeo. E hoje eu entendo que a medicação ela tem o seu lugar, não estou contra a medicação, porém ela não é a solução mágica que você esperava para resolver seus problemas. Estamos lidando com emoções, emoção de medo, emoção de ansiedade, emoção de trazer na mente a preocupação com o futuro, pensamentos. Isso não se resolve com medicação. Medicação, ela foi feita para poder diminuir os níveis de estresse do seu corpo, deixando a serotonina mais tempo ali, liberada. Eles são inibidores de recaptação de serotonina, a maioria deles, que é um hormônio mais do prazer, da alegria, da paz e da segurança. Nós temos 2 sistemas nervosos no nosso corpo, o simpático e o parasimpático. O simpático é ativado na hora do medo, onde derrama, né, as norepinefrina, noradrenalina, os neurotransmissores, que você fica nervosa. E o sistema parasimpático é da calma, da tranquilidade, da serotonina, da dopamina, das outras inas que deixam você mais tranquilo. Você pode fortalecer ele de forma natural. Aí é uma outra coisa, é um segundo passo. Na hora da crise do pânico, o método é
Enfrentar os sintomas, desafiar o medo, aceitar e interagir com o presente. Isso é todinha a letra I. Interagir com o presente é você prestar atenção nas coisas aqui, porque na hora da crise do pânico, o medo é tão grande que a gente parece que não está vendo nada. É como se for chamado até de visão de túnel. Você não enxerga nada na sua frente, você não enxerga uma solução, você desespera com sintomas, você foca muito no sintoma, no que você está sentindo. Então, traz a sua mente para o presente. O que você está vendo? Ah, eu estou vendo esse copo. Sinta o gosto de uma coisa. Use os seus 5 sentidos, tá? Você vai usar 5 coisas que você está vendo e nomeie elas. Isso é trazer a sua mente para o presente. Isso diminui o foco no medo e nos sintomas físicos. Isso pode te ajudar. 5 coisas que você vê. Vou terminar com isso, tá? 4 coisas que você pode tocar. Eu posso tocar aqui nesse spray. Uma nesse negócio aqui que é bem macinho. 2 no meu cabelo. 3 na roupa. 5. Não, 3, 4. 4 coisas que você pode tocar. Você vai ver, tocar, ouvir 3 barulhos. Agora tá chovendo, eu tô sentindo barulho, ouvindo o barulho da chuva, o barulho da minha voz falando aqui com você e o barulho do silêncio aqui do negócio, até o silêncio, né? Mas tem barulho do carro, por exemplo, passando. Sinta estas vibrações. Isso traz você presente, porque o ouvido, ele sente pelas vibrações, né? Pela frequência de onde está vindo o som. Aí você presta atenção nisso. O cheiro. Sinta 2 cheiros. O cheiro aqui do creme que eu passei na mão, o cheiro aqui do ambiente. E aí você sinta o gosto de uma coisa. Eu senti o gosto da água que eu tô tomando. Falar demais, a garganta seca. Então, use esses 5 sentidos, né? O olho, o ouvido, o nariz, a boca e o tato, e você vai trazer a sua mente presente. Quando você perceber, em menos de 2, 5, 4 minutos, tudo isso acabou, tudo isso passou. E você vai, a cada vez que você enfrentar a crise do pânico, desta forma, você vai reensinar o seu cérebro de que aquela situação não é perigosa, que ele disparou o alarme errado, numa hora errada, numa situação errada, e que aquilo não era perigoso. Então, a próxima vez que você for no mercado, ele não vai disparar mais. A próxima vez que você andar de ônibus, você não vai mais ficar com medo. A próxima vez que você for na rua, acabou o medo. Você vai ficar assim, uau, o que aconteceu? Quando você desafiar, quando você falar assim, pode vir, crise do pânico, eu tô preparada. Agora eu sei um método que eu aprendi com a Adriana Lute, terapeuta, lá no YouTube ou no Instagram, se você estiver no Instagram, eu vou colocar em prática. Eu quero que a crise do pânico venha para eu colocar em prática. E aí, agora que você praticar o meu método, e daí? Colocando passo a passo, é tudo muito rápido. Você vai colocar quase que simultaneamente. Você sente, você acolhe isso, você sente, você não nega. Você desafia esse medo. Ah, tô tremendo. Tudo bem. Desafio. Quanto mais eu posso tremer? Tô tremendo. E daí? Tremores é o efeito colateral da adrenalina em excesso. Suor, o corpo, ele recebe uma grande quantidade de aporte de oxigênio do sangue nos músculos para correr. Então o corpo aquece. O suor é para diminuir essa temperatura. Tudo tem sua explicação física. Não tem nada de errado acontecendo com você. É um sistema que acontece numa hora que é um perigo real. Só que aconteceu num perigo que não é real. Ele é imaginário. Ele é um medo do medo. O primeiro medo é a ansiedade que você tinha de alguma preocupação, alguma coisa no futuro. Aí você teve o sintoma físico, agora você tem um medo do medo por causa do sintoma físico. Você alimenta o primeiro medo com o segundo medo. E se meu coração parar? E se for um ataque cardíaco? E se eu não conseguir respirar? E se eu cair aqui? E se eu vomitar? E se eu passar vergonha? E se ninguém me ajudar? E se eu estiver morrendo mesmo? Esse medo, esse segundo medo que alimenta, esse te prende no ciclo. Quando você quebrar isso, você está livre da crise da ansiedade e do pânico. Entendeu? Você pode voltar o vídeo para você anotar o método e daí. Mas eu vou deixar aqui na legenda também o que é cada uma das letras. Eu tenho vários vídeos no YouTube sobre isso, vários vídeos no Instagram sobre isso. Eu faço terapias individuais. Se você quiser aprender 1 a 1 comigo, eu te ensinando, e além disso, resolvendo o problema da ansiedade, porque você ficou ansioso por alguma situação que você está passando.
Alguma coisa está tirando a sua paz, a sua tranquilidade. Pode ser só pensamentos, que não é realidade. Pensamentos no futuro de coisas que nem vão acontecer, que você acha que vai acontecer. E você começa a pensar nisso e você vive como se fosse realidade. Porque o cérebro, o subconsciente, ele aceita o que você pensa como se fosse verdade. Mas não é todo pensamento que é verdadeiro. Então, vamos organizar esses pensamentos, organizar o método, o meio, a forma como você enfrenta esses medos na hora da crise do pânico, para que você possa viver tranquilamente novamente, dormir uma noite maravilhosa de sono, sem precisar se dopar, sem precisar de usar medicação tarja preta, sem precisar de nenhum uma segurança, né? Que a pessoa sempre quer uma segurança. Ah, mas se eu tiver isso, aí tudo bem, eu consigo passar pela crise do pânico. Se eu tiver um comprimidinho, se eu tiver uma água, se eu tiver alguém para ligar, se eu tiver um telefone, se eu não estiver sozinha, tudo isso é evitação. Você não vai ficar livre. Não vai ficar livre. Sempre você vai precisar desse negocinho. Então, não dependa de nada. Seja livre novamente, uma nova pessoa, porque você não vai voltar ao que você era antes. Agora você tem uma experiência pós-crise do pânico, pós-trauma, pós-transtorno de ansiedade generalizada. É uma nova pessoa que aprendeu a lidar com isso e vai viver tranquilamente. Até que vai acabar definitivamente o seu medo de enfrentar os sintomas da crise do pânico. É isso, pro vídeo não ficar muito longo, hoje então nós falamos desse colapso nervoso, eu te mostrei o meu método, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, te dei o exemplo como é real e como não, quando não é, né, que é só a crise do pânico por causa dos pensamentos. Então o método daí é envolver-se no tratamento, desafiar o medo, aceitar os sintomas e interagir com o presente. Como fazer isso? Eu te ensino, vem pra terapia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou o link aqui na minha bio, se você estiver no Instagram. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente agenda uma terapia. Na terapia eu te ensino esse passo a passo, na prática, como você coloca na sua vida, em prática. E aí em breve você está livre de todo esse pesadelo que você anda passando agora. Então tá, um abraço, fiquem com Deus. E até mais. Entre em contato com qualquer coisa que precisar. Beijo, tchau. Vou virar aqui a câmera e desligar. O negócio é bem sem edição nenhuma. Gravando aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. E agora eu vou virar a câmera pra cá e vou desligar. Abraço pra vocês.